Né? Sim. Eu estava no momento de trabalho ali na loja e aí chegou um motoboy e aí ele falou que tinha uma entrega pra mim. Só que precisava de um código. E foi quando eu recebi um SMS, né? Que ali tava o código. Um perfil fake de um menino que trocava mensagens com Camille disse que tinha enviado a encomenda. Se chegar algum presente aí, é pra você. Eu tirei uma foto, né? Dessa encomenda, eu fui comer. Eu mandei uma mensagem pro meu irmão pra ele poder me buscar. Mano, eu comi aquele bolo, agora eu tô passando mal. Eu fui perdendo minhas forças, eu fui sentindo calafrios, fui ficando gelada. Nós corremos com ela pro hospital, né? Chegando lá, eu já cheguei gritando, minha filha foi envenenada, minha filha foi envenenada, minha filha foi envenenada. Eu fui para emergência e quando saiu o resultado do exame de sangue, constatou que realmente tinha alguma coisa nesse bolo, alguma substância, mas que a gente não saberia o que precisava do bolo. Até a morte de Ana Luísa, a mãe de Camille não tinha ido à polícia. E ela tinha comido o bolo inteiro, né? Então não tinha como eu provar. Aí no momento que nós descobrimos, né, o que tinha ocorrido com a Ana, eu falei, Cá, nós não podemos ficar calada. Os bilhetes para Camille e para Ana Luísa são parecidos. Os bolos foram comprados na mesma loja e depois envenenados. O modus operandi dos fatos aconteceu da mesma forma. Ela recebeu através de um moto-entregador, havia um bilhete, um manuscrito, em que a pessoa se passava por um admirador secreto. Rastreando os passos desse moto-entregador, nós chegamos até a residência dele. Ele confirmou o endereço exato onde ele havia retirado esse bolo. Chegando lá, encontramos uma família. Nós identificamos que uma das filhas possuía as mesmas características físicas daquelas declinadas pelo motoentregador. Não teve nenhuma sombra de dúvida em afirmar que ela realmente era a mesma pessoa. A jovem que envenenou Camille e Ana Luísa também tem 17 anos. Em depoimento à polícia, ela contou que fez isso por ciúme e disse que nos dois casos esperava que as vítimas apenas passassem mal. Afirmou que ficou chocada ao saber da morte de Ana Luísa. Ela alegou ainda estar enfrentando problemas psicológicos e que não conseguiu controlar os impulsos. Quando as investigações chegou concluindo do autor do crime, eu não acreditei não, cara. Essa menina ela é calculista. Ela vinha pra cá, comia, dormia, usava as maquiagens das minhas filhas, usava roupa. A menor infratora tinha dormido na casa de Ana Luísa no final de semana em que tudo aconteceu. Ela viu minha filha vomitando, passando mal. Quando minha filha desmaiou, ela estava aqui. Chegou no pronto-socorro que veio o diagnóstico da morte da minha filha. Ela estava aqui. Ela me abraçou, falou, tio, vai ficar tudo bem. A pergunta que eu quero saber é como é que ela conseguiu comprar. Como é que ela compra essa substância tão perigosa? A substância é o trióxido de arsênio, um produto químico utilizado na indústria e em tratamentos de doenças como a leucemia. É também um poderoso veneno. Vindo da história da toxicologia, ele foi uma das primeiras substâncias utilizadas nos crimes de envenenamento. No Reino Unido, por exemplo, a rainha Vitória proibiu a venda irrestrita de arsênio no século XIX. Mas no Brasil é diferente. Infelizmente, o arsênio não é uma substância controlada. Ele não é proibido. A jovem que envenenou Camille e Ana Luísa comprou a substância na internet. Minha opinião é que o arsênio, hoje, ele deveria ser controlado. Frente a esses casos que estão aumentando, é de suma importância que a gente tenha aí um controle da venda desse produto, principalmente pela internet. No último ano, centros de intoxicação de todo o país registraram casos de envenenamento criminoso por arsênio e chumbinho, que já é proibido. Em um pote de açaí, num baião de 2, em ovos de Páscoa. Depois de um bolo com arsênio causar a morte de 4 pessoas no Rio Grande do Sul, 2 projetos de lei foram propostos para regular a venda da substância. Esse tipo de envenenamento é um desafio para os hospitais no Brasil. Na eventual suspeita de uma possível intoxicação, a gente recomenda que os centros de toxicologia, os CIATOX, sejam consultados e tem que ter antídoto. Caso contrário, é difícil a gente reverter essa intoxicação. Hoje nós temos dificuldade de ter esse antídoto na prateleira de uma farmácia de dentro de uma unidade de saúde. Isso não está normatizado e não tem disponível.